A leitura de hoje é sobre Romanos 7. Romanos 7, uma comparação com o casamento. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério de se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos, do ponto de vista da lei. Vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo o Espírito de Deus. A lei e o pecado. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando da oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que me fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. A luta interior. Nossa, essa é batalha, viu? Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso. Nossa, chega a me dar aflição. Mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz. Nossa, isso dói no peito, cara. Quem me livrará
deste corpo que me leva para a morte. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Cara, é bem difícil porque eu fico lembrando das minhas lutas internas aqui, né? Eu fiz um pequeno resumo, né? O Romanos 7, ele mostra uma luta que a gente enfrenta, exatamente esse sentimento que eu tô aqui agora lembrando, né? Ele fala sobre a batalha que a gente tem que fazer o certo, né? No meio de tantas coisas ruins que a gente acaba tendo no mundo, né? É como se existisse uma guerra dentro da gente, a carne querendo uma coisa, né? A carne querendo uma coisa, nosso corpo partindo para uma coisa, mas o Espírito Santo querendo outra. Isso é uma batalha. É difícil, mas é gratificante. Isso mostra que sozinho ninguém consegue vencer o pecado. Eu já tentei com a força do meu braço, cara, viver o pecado. Eu não consegui, eu já tentei. A gente precisa de Deus todos os dias. Mas o capítulo termina trazendo esperança, porque a vitória não vem de nós, vem por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Romanos 7 nos lembra que existe luta, existe fraqueza, mas também existe salvação em Jesus Cristo. Cara, é difícil viver uma vida inteira no pecado e depois de quase... Eu tô com 37 anos, cara, e eu me converti em 2021. Eu tô no ano agora de 2026, cara, 5 anos atrás. Eu tinha 32 anos, em 30 de outubro de 2021. Eu me converti sentindo a presença de Deus, né? Mas ainda assim, eu continuava vivendo no mundo do meu jeito. Algumas coisas mudaram, mas totalmente não. Eu perdi muita coisa nesse período. Mas muita coisa. Eu perdi pessoas, perdi financeiramente, perdi a vontade que tinha de trabalhar, alguns sonhos, perdi muita coisa. Mas nos últimos tempos, um encontro que eu tive com Deus, assim, no final desse ano de 2025, foi extraordinário e é o que vem me alegrando. Então eu falo pra vocês, não desanimem de forma alguma. Continue, vai ser difícil, vocês vão sofrer pra caramba. Mas dá graças, continue firme em Cristo. Continue em Cristo, em direção ao caminho eterno. Até o próximo vídeo.